Pessoal, a gente vai então para a gravação do último vídeo da aula de hoje, tá? Que é o vídeo tratando do exemplo 2, onde eu vou calcular a mediana desse conjunto de dados, tá certo? Bom, para a mediana, assim como para a moda e para a média, eu não vou usar o intervalo, eu vou usar o ponto médio. Então, mais uma vez, entre os 70 e os 74, ponto médio é o 72. Entre os 74 e os 78, o 76, entre os 78 e 82, o 80, entre 82 e 86, o 84, e para terminar, entre 86 e 90, eu tenho o 88. Bom, quero determinar qual é a mediana. Professor, desculpa cortar. Pode falar. É 72, 76 ali, não é? Peraí. Ah, 76, verdade. Olha, eu colocando o valor maior. Tamo bem, né? Obrigado, pessoal. Valeu. Não sei quem falou comigo aqui, mas obrigado. É o Márcio. Valeu, Marcio. Obrigadão. Então, aqui 76. Beleza, né? Vocês estão vendo que a cabeça tá boa hoje, né? Então, aqui, vamos lá. O total aqui é o seguinte. Eu vou somar, então, a quantidade de valores. A gente já tinha visto na tabela anterior, tá? Isso daqui é igual a 20. Bom, eu quero calcular a mediana, tá? Que eu vou chamar de ME. Para calcular a mediana, eu primeiro preciso observar se a minha quantidade é par ou é ímpar. Se ela é par, eu tenho que pegar os dois valores do meio, somar e dividir por 2. No nosso caso, a quantidade é par. Tudo bem? Eu tenho 20 valores. Quais são as posições dos valores do meio? No nosso caso aqui, ó, o décimo e o 11º valor. Como é que eu chego nesses valores aí fazendo algumas contas? Nós estávamos discutindo fora do vídeo na primeira vez, eu vou passar isso daqui. Para achar o primeiro valor, quando a quantidade é par, pessoal, basta pegar o total e dividir por 2. Então, se eu tenho 20 valores, para achar a primeira posição, 20 dividido por 2, tudo bem? Para achar o segundo valor, basta você somar mais um. E está resolvido o problema. Tá certo? Então, aqui no nosso caso, tá? Os valores centrais são o 10º e o 11º. Vamos a uma suposição aqui, ó, um exemplo. A gente vai aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo, tá bom? Digamos que o meu total fosse igual a 21 valores. A minha mediana iria se referir ao 11º valor. Não é difícil a gente identificar que é o décimo. Se eu tenho 21 valores, antes do 11º eu tenho 10. E depois do 11º eu tenho 10 valores também, tá certo? Mas que conta eu poderia fazer para chegar nesse resultado no 21? Você vai tomar o total, que é uma quantidade ímpar, e vai dividir por 2, tá certo? Só que você vai arredondar o resultado para cima, você vai aplicar o arredondamento. Então, aqui, ó, 21 dividido por 2 dá 10,5. Arredondando para cima é igual a 11. Tá certo? É dessa maneira que eu acho a posição do valor da mediana quando eu tiver uma quantidade ímpar de valores. Tá certo? Bom, explicado isso daí, eu vou agora para a tabela. Tem o pessoal aqui que já foi fazendo, já indicou ali. Legal? E aí, na tabela, eu vou identificar as posições de cada classe. Sendo que, nesse caso, eu não precisaria fazer da tabela inteira. Basta eu localizar as posições do 10º e do 11º. Então, vamos lá. No primeiro intervalo, na primeira classe, eu tenho 4 valores. E, ó, percebam que na tabela eu já tenho mais uma vez os valores organizados do menor para o maior. Então, já está em ordem crescente. Eu já tenho o rol aqui. Então, aqui eu tenho do primeiro ao 4º valor, tá certo? Aí eu vou dar continuidade. Então, aqui eu vou do 5º ao... Se até aqui na primeira classe eu ia até o 4º, com mais 7, agora eu vou até o 11º. Opa, o 11º valor está aqui nesse intervalo. O 10º também, se eu quiser, eu já posso parar. Eu já posso indicar aqui, ó, que nesse intervalo eu tenho o 10º e o 11º. Eu vou até indicar o restante para complementar as informações, mas não precisaria, tá bom?
Então, aqui, ó, na próxima classe eu tenho mais 2 valores. Então, se no segundo intervalo eu parei no 11º, então aqui eu vou ter o 12º e o 13º. Aqui não é ao, porque eu não tenho um intervalo, tá, de mais valores. Eu não vou ter mais valores entre eles. Então, eu tenho só esses dois. No próximo, eu vou do 14º. Agora sim eu tenho intervalo ao 19º. E esse único valor aqui, ó, que é o 20º valor, encerra a minha tabela. Tudo bem? Bom, no nosso caso, então, voltando, o 10º e o 11º valor estão aqui nesse intervalo, e o valor que representa esse intervalo é o 76. Então, aqui eu vou fazer 76 mais 76 e vou dividir por 2. Como os valores são iguais, o resultado é o próprio 76. Tudo bem? Muitos podem perguntar, professor, na mediana os valores sempre serão iguais? Não necessariamente. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, no lugar do 7 eu tivesse um 6, tá? E no lugar do 2 eu tivesse um 3, o 10º valor estaria no segundo intervalo e o 11º valor estaria no próximo intervalo. Aí eu teria valores diferentes. Mas se você indicar corretamente as posições, fica bem tranquilo. Valeu? Pronto, pessoal, com isso a gente encerra as explicações da aula de hoje, tá?